Olá, amigos da Jovem Pan Online, mais um programa O Mundo da Publicidade. E hoje eu tenho um enorme prazer de receber aqui nos nossos estúdios um dos ícones da propaganda, uma pessoa, um profissional fantástico que fez história, continuará fazendo história ainda na propaganda por muito tempo, o que formou de gente, o que teve conquistou amigos, políticos, enfim, esportistas e principalmente os funcionários, depois de tanto tempo que está fazendo hoje, 45 anos a DPZ. Teve 3 sócios do Alibi que está aqui, Petit e Zaragoza, que é a DPZ, fantásticos profissionais que fizeram e colaboraram muito com a própria história da propaganda brasileira e até mundial, porque teve peças premiadas, inclusive, no exterior. Então, é um enorme prazer, de novo, receber aqui Roberto do Alibi. Roberto, obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Depois eu quero uma cópia dessas suas palavras para mostrar para os meus netos. Aliás, cópias de palavras é que não te faltam, né? Eu tenho os teus livros, as suas frases, realmente são fantásticas. Roberto, 45 anos de DPZ. Se você pudesse fazer uma análise do que foram esses 45 anos, porque eu já tive a oportunidade de conversar com você aqui nesse próprio programa. Aliás, foi o primeiro programa que eu gravei aqui na Jovem Pan, foi com você, há mais ou menos 4 anos atrás. Você disse que no início nem telefone vocês conseguiam cobrar, porque o telefone era muito caro. Muito caro. Você descia com a secretária, ela ligava fingindo que estava na loja, você estava do lado e atendia, né? O que você tira desses 45 anos, Roberto? Agora que você está a ponto de entregar para a Publicis a administração toda, né? O que você tira de saudade, de bom, de útil? Qual é a história desse amor aí? Nós temos um comercial da Telesp que veio a ser a Vivo, que era o telefone instalado na última cidade do estado de São Paulo, uma cidade chamada Refina. Nós somos de um tempo realmente em que a tecnologia já estava bastante adiantada, já tinha televisão a cores, alguns sistemas digitais já estavam implantados, mas a vida era difícil realmente porque nós ficávamos sempre para trás em relação aos outros países. Eu me lembro do primeiro celular que eu vi na minha vida, foi em Hong Kong. E eu achei estranhíssimo daquele chinês andando na rua e falando como se estivesse falando sozinho. Depois eu fui a uma banca de jornais também em Hong Kong e eles tinham o fax. O fax era um milagre para nós, era um negócio assim. Eu me lembro que o primeiro fax que nós importamos, era um para São Paulo e um para o Rio, foi apreendido. Numa fiscalização que fizeram lá no Rio, o fax estava escondido dentro de um armário, porque era proibido ter fax. Era proibido ter fax porque tinha uma lei restritiva da tecnologia nacional, etc. E a gente ia ficando para trás completamente. Mas esses 45 anos, eu tenho que agradecer a Deus ter escolhido uma profissão que eu gosto de exercer, ter conhecido as pessoas que eu conheci, ter trabalhado com pessoas como o Petit, o Zaragoza, o Marcelo Serpa, o Nizango Anais, o Valdo Pauliello, o Aron Sultan, tanta gente que acrescentava para todos nós, e acrescenta ainda porque são pessoas excepcionais, clientes fantásticos, a começar do Itaú, a Telesp, a Vivo, a Telefônica, a Sadia, gente que realmente hoje em dia, a Azul, a BMW, gente cuja convivência torna o dia a dia uma maravilha de ser vivido. Os países que nós tivemos que conhecer, as palestras que eu fiz pelo Brasil todo, tenho que agradecer a essa minha profissão, o fato de ter participado da vida da SPM, da qual você também é conselheiro. Um dos prazeres da minha vida é participar do conselho e ver os veteranos, os companheiros ainda lutando para criar uma profissão cada dia melhor. Eu acho que tudo isso eu tenho que agradecer a essa profissão. Roberto, qual é a diferença de administrar uma grande agência, né, como a DPZ, desses tempos que você está dizendo? Eu imagino que você falava com os donos, né, diretamente. E com os tempos que nós estamos vivendo hoje. Muita gente fala da juniorização da propaganda. Eu não sou muito... eu não concordo muito com essa tese, mas a gente percebe que, às vezes,
É que nem a presidente Dilma, né? Tem 39 ministérios. Eu não acredito que ela consiga falar com todos ao mesmo tempo, em curto espaço de tempo. Mas parece que existe dentro das empresas um certo complicômetro na hora de aprovar uma campanha. Por exemplo, Itaú, você aprovado direto com o Setúbal, na época que você conquistou a Tom. Agora, como é que está hoje? Está melhor, está pior? Como é que você vê? Eu concordo com a expressão juniorização, por uma razão muito simples. O jovem adquire conhecimento hoje com uma velocidade muito maior do que se adquiria no passado. No passado você adquiria em aulas, você tinha uma sequência de conhecimento, aprendia primeiro uma coisa para aprender depois outra. Hoje, esse paradigma foi destruído, porque você, ao mesmo tempo que está na escola aprendendo uma coisa, você já está na internet aprendendo coisas muito mais à frente. Eu imagino como deve ser difícil para os professores hoje enfrentar uma classe que muitas vezes até sabe mais do que ele. Então, isso se refletiu nas empresas através exatamente de certos cargos serem ocupados por gente mais jovem. Mesmo na minha época, eu me lembro, eu era chefe de redação da Thompson com 25 anos de idade. E naquela época nós ganhamos uma viagem a Paris e Londres da International Advertising Association, que eu apresentei um trabalho que me deu esse prêmio. E entre os prêmios, entre os eventos do prêmio, um era ver uma palestra na Thompson de Londres, na área de redação. E eu já era casado, a minha mulher, quando o chefe de redação da Thompson de Londres estava fazendo a apresentação, a minha mulher falou para mim: fala para ele que você tem o mesmo cargo dele no Brasil. Eu falei: fica quieto, eu não vou dizer nada porque eles nunca vão acreditar. Porque o chefe de redação na Thompson de Londres era um senhor dos seus, para mim na época era um senhor dos seus 45, 50 anos. Você tinha 25. São jovens. São jovens. Eu tinha 25. Então já era uma forma de juniorização, porque no Brasil você ocupava cargos antes do que ocupava nos outros países, pelo menos na Inglaterra e na França. Isso hoje acontece e eu tenho um prazer enorme de trabalhar com jovens, porque é um diálogo sempre muito interessante, um pouco fragmentado sempre, mas nós temos hoje mais acesso a pesquisas, mais acessos a conhecimentos. Quando você fala alguma coisa, você entra no Google, já sabe tudo. É fantástico isso. Agora, a propaganda que já teve uma época que caminhou para a globalização, né? Vai ser igual no mundo inteiro. E, teoricamente, não. Realisticamente está correto. Mas o Brasil é um continente, né? Outros países não. Como é que você vê isso? Mudou um pouquinho, porque eu lembro de um case fantástico, eu não me lembro a agência que fez, para a Cibalena. Vendia muito nos grandes centros, mas no norte e no nordeste do país não vendia. Porque usavam a mesma propaganda aqui para fazer no norte e no nordeste. Aí fizeram um forró, e o texto era mais ou menos, meu amigo, não tem problema com o bode que atolou, nem com a mulher que chifrou, porque Cibalena dura qualquer dor de cabeça. E aí cresceu 150% das vendas lá. Como é que você vê hoje? Está no caminho da globalização? Tem uma ajeitada para fugir um pouquinho e atender esses locais mais distantes? Como é que você vê isso? Olha, eu nunca acreditei totalmente na chamada regionalização no Brasil, da propaganda no Brasil. Regionalização. O pessoal dizia, não pode fazer a mesma coisa que você faz em São Paulo, no Nordeste, porque aqui vocês falam pernilongo e lá nós chamamos de muriçoca. Eu dizia, tá bom, e que mais? Que outras palavras? Não tinha muito. Por sorte, nós temos uma língua só nesse país gigantesco. Eu me lembro também de uma vez que eu fiz uma palestra em Porto Alegre, e 2 dias depois fiz praticamente a mesma palestra em Manaus. E eu ficava encantado de saber que a distância de Porto Alegre a Manaus é a mesma distância de Paris a Moscou. E aqui nós temos um país só, uma língua só, os jovens se vestem igual, tanto em Porto Alegre quanto em Manaus. Eles têm as mesmas esperanças, eles querem as mesmas coisas, eles olham o futuro como um país só. Enquanto que de Paris a Moscou tem 30 etnias diferentes, falando 50 línguas diferentes. Não,
pouco provável que se entenda. Lá sim, eu acho que a regionalização é uma necessidade. Aqui, eu diria que não, que uma coisa que funciona em São Paulo pode funcionar em qualquer outra região do Brasil. Mas eu sempre lutei, de outro lado, por ter, no intervalo comercial das televisões brasileiras, comerciais produzidos no Brasil, para propiciar mais empregos, para propiciar uma visão cultural brasileira das coisas. E, de uma certa forma, isso existia também, terminou a partir exatamente da invenção da palavra globalização. É engraçado o poder das palavras, né? E eu continuei lutando contra isso porque eu achava que simplesmente adaptar um comercial criado nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suécia, na França e colocar no Brasil, tinha algumas coisas que não funcionavam de fato. E eu costumava dizer, nós vamos chegar ao que eu chamo do intervalo Paraguai. No Paraguai, eles não produzem, só adaptam os comerciais, passam para um espanhol local. O intervalo tem crianças loirinhas correndo em gramados enormes, com um castelo ao fundo. Não tem nada a ver com o país. Isso aí. E eu receava isso no Brasil. Mas, por sorte, nós começamos a produzir coisas boas que passaram a ser adotados em outros países, inclusive. O trabalho do Roberto da foi fantástico. E no segundo bloco, quando a conversa é boa, os primeiros 10 minutos foram rápidos, né? Pareceram 3 minutos, mas já fizemos 11 minutos aqui. Então você, no segundo bloco, acompanhe o grande Roberto Alibe. Ele vai mostrar alguns comerciais históricos também e também alguns atuais que a gente vive de futuro, né, Roberto? Continuamos fazendo, eu saio daqui e vou para uma produtora. É isso mesmo. Então, até já.